parte da nossa aula, nós estamos observando o pacto, estamos estudando o pacto, a aliança de Deus com o seu povo. E nós, nas aulas passadas, observamos a questão do pacto e a eleição, o pacto e nossas famílias, e hoje nós vamos observar o pacto e o batismo dos filhos dos crentes. Só relembrar aqui a aula passada rapidinho. Nós observamos a aula passada só a questão do que os nossos documentos eles vão estar falando ali, a questão da salvação das crianças, né? Quando as crianças morrem ainda em uma idade chamada a idade ainda que não é da consciência, o que acontece com elas, se elas são salvas ou não, né? Para relembrar, você também pode entrar lá no YouTube, tem lá as aulas. E hoje nós veremos o pacto e o batismo dos filhos dos crentes. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana, ela adere ao pedobatismo, chamado pedobatismo, o batismo de crianças. É diferente da grande maioria das outras igrejas evangélicas, e isso às vezes gera um conflito ou uma dúvida assim, mas vocês batizam crianças? Muitas pessoas se assustam, né, quando a gente fala que na nossa igreja batiza. Porém, o entendimento ele não é nada demais. É o entendimento da aliança do Senhor contido na Escritura. Então veja, se nós somos aliancistas, a marca da aliança, aquilo que o Senhor estipulou, ele continua. E aí nós vamos entender isso em 2 aulas, hoje e na próxima. Então, vamos ler, a gente já leu Gênesis 17, e agora nós leremos Colossenses 2, 10 a 12. Alguém pode ler? Colossenses 2, 10 a 12. Então, Paulo aos Colossenses, ele vai trazer essa verdade que nós fomos circuncidados em Cristo, não pelo cortar da nossa carne, mas no se despojar da carne, do sair o velho homem. E como isso é feito, essa circuncisão em Cristo? Ele vai dizer que através do batismo. Através do batismo, nós somos circuncidados em Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo. Então, a circuncisão, ela não é mais observada como uma marca. E a partir deste momento, o que é o mandato do Senhor? Para que nós sejamos batizados. E aí o batismo, ele se tornou a nova circuncisão. Então, o batismo, ele representa o quê? A entrada do povo na igreja. Quando alguém vem à igreja, o que é que ela tem que fazer? Ela vem, confessa sua fé e é batizada. Então, o batismo ele demonstra a entrada visível do povo na igreja. Todos os crentes têm que ser batizados, independente de denominação. Mas para nós, esse batismo ele significa algo maior. Ele significa uma marca que você está assumindo de pertencer à aliança de Deus, como era feita a circuncisão. A circuncisão, Paulo vai tratar isso aos Romanos, que a circuncisão por circuncisão, ela não valia nada, mas o que ela significava. Só você ser cortado na carne não significa nada, mas seu coração, como é que está? Ele vai tratar isso. A circuncisão verdadeira
é a do coração feita pelo Espírito e não a da carne feita por qualquer pessoa. Da mesma forma, o batismo ele simboliza algo, mas quem faz o verdadeiro batismo? O Espírito Santo dentro de nós. Então nós veremos isso. Em linhas gerais, o argumento é simples. O argumento é simplesmente este: Deus estabeleceu sua igreja nos dias de Abraão e colocou as crianças dentro dela. Elas devem permanecer ali até que ele as tire. Então, veja, a gente vai observar que nos dias de Abraão, no Antigo Testamento, as crianças sempre fizeram parte do povo de Deus. Elas não eram tratadas como uma coisa à parte. Não, quem é povo de Deus? Somente os... Naquele tempo não era a maioridade, não era essa, mas trazendo para os nossos tempos, quem é da igreja? 18 anos para cima. O Senhor nunca tratou assim. Quem era a igreja de Deus? Homens, mulheres e crianças, de todas as idades. Então era o povo de Deus. Isso é para você e para seus filhos, para os seus descendentes. Então o Senhor, ele nunca via o seu povo como uma instituição assim, que você tem que fazer uma carteirinha para entrar, ou tem que escrever o nome num rol e então fazer parte quando você é de maior. O Senhor, ele sempre teve um povo para si. E esse povo, ele contém homens, mulheres e crianças, maridos, esposas, filhos, filhas, avós, todos ali reunidos é o povo de Deus. Então não havia separação. Então veja, se eu sou o povo de Deus, a minha família é povo de Deus. É tratado dessa forma naquele período. Então Rafi, Joaquim, Aline, nós somos uma comunidade, nós somos povo de Deus. Depois nós vamos entender a questão da individualidade disso, né? Que cada um tem a sua responsabilidade também. Mas veja, em linhas gerais, Deus estabeleceu sua igreja e ele escolheu quem faria parte da sua igreja. Quem faz parte da igreja de Deus? Seu povo. Nós sabemos quem é? Não, é o povo de Deus. E esse povo, quem está contido nele? Homens e mulheres de todas as idades. De 0 anos a 100 anos ou mais, até a pessoa mais velha. Então, não há divergência de pessoas para Deus, né? Então, Deus estabeleceu e colocou as crianças. E quem pode tirar? Somente Ele. Somente Deus pode falar, olha, você não, você sim. Nós não temos esse poder, entendeu? Então, veja, para ser membro da nossa igreja, não é estipulada idade. A idade comum que as pessoas fazem é cerca de 12 anos. Mas se alguém de 8, 9 anos tiver plena convicção, fizer a aula de catecúmenos, se ela conversar com o conselho entender que ela já tem uma maturidade para discernir o bem do mal, o que é pecado, se ela já demonstra ali um coração quebrantado, ela pode confessar sua fé e ser membro dessa igreja, como qualquer outro. Mas a idade comum se tornou 12 anos, que é a idade que hoje dizem que é a adolescência, que a pessoa tem consciência. Mas existem pessoas de 22 anos que não têm a consciência de um garoto de 12. Existem garotos de 12 que não têm a consciência de uma menina de 10, 11. Então isso é muito relativo. A qual idade eu posso entrar na igreja? Isso é relativo. Quem vai falar? Deus. Se é uma criança de 9, de 10, de 12, se é um senhor de 80, se é uma senhora de 50, quem vai falar é Deus. Estão entendendo? Então não somos nós que estipulamos quem é o povo de Deus, mas é Ele. E Ele estabeleceu sua igreja nos dias de Abraão e colocou as crianças para fazerem parte. As crianças já faziam parte. Veja, o texto que nós lemos lá em Gênesis 17, vamos abrir lá. A partir do 9, ele diz:
Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Aqui ele poderia ser falado: então, no decurso das gerações, vocês guardarão minha aliança. E aí todo mundo que quiser seguir essa aliança e chegar para você e falar: olha, Abraão, eu quero seguir essa aliança, eu senti de Deus, eu quero fazer parte da aliança. Aí você circuncida. Quem não quiser, aí você deixa para lá. Ele falou isso? Não. Aí ele agora dá um mandato: esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, a tua descendência, vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal da aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Então todo mundo ia ser circuncidado. Seu filho vai ser circuncidado. Não tem esse negócio de não, deixa ele decidir se ele vai fazer parte da aliança ou não. Quando ele tiver de maior, quando ele já tiver 14 anos, quando a gente fizer o bar mitzvah dele, né, que era quando a criança se tornava um adulto lá com 13 anos, 12 ou 11 anos. Ali na adolescência ele já se tornava um homem, deixa ele escolher. Não, sua criança vai ser circuncidada. Ela faz parte da minha aliança. E o que não for circuncidado, o Senhor não trata como se ele fosse escolher depois. Ele trata como, verso 14, o incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do meu povo. Quebrou a minha aliança. Então veja, isso demonstra, nós no decorrer de Abraão, a gente vai ver que isso demonstra, na verdade, um coração do pai. Um pai não crê na aliança. Então o Senhor está falando aqui para Abraão, ele não está falando para a criança que não seria circuncidada. A criança ela ainda não pode dizer sim ou não. Deus ele diz para Abraão: você vai circuncidar Isaac, você vai circuncidar a sua geração, você vai circuncidar todo mundo que está ali na sua família. E não tem escolha. Se você não fizer isso, está demonstrando o quê? Seu coração. Não é o coração do outro, é o seu. Entendeu? Então, Deus que determinou assim. O teólogo Benjamin Warfield disse que toda questão sobre o batismo infantil se resume à seguinte pergunta: quem pertence à igreja? Quem pertence à igreja? Se nós falarmos a igreja de Deus, né? Quem é que pertence à igreja de Deus? O batismo, como sinal e selo da promessa da aliança de Deus, deve ser oferecido a todo aquele com quem Deus firma o pacto. Como Deus o faz com os crentes e seus filhos, eles têm direito às ordenanças divinamente designadas que administraram o pacto. Logo, o batismo dos filhos dos pais crentes é um sinal e selo do pacto da graça. Então, esse teólogo ele vai dizer assim: quem pertence à igreja? São só os adultos? Quem pertence à igreja? São só os homens? Quem pertence à igreja? São só as mulheres? Quando Deus estabelece a igreja, quem pertence? Ele diz: você e seus descendentes. Se então eu participo do batismo, como marca da aliança, meus filhos também têm o direito de participar, porque eles pertencem à igreja. Veja, na nossa igreja, quando alguém é batizado, ele já entra no hall de membros. Então, filho de um crente, ele já é membro dessa igreja. Não comungante, mas ele já é membro da igreja. A criança, um bebê, ele já se torna membro. Não há diferença dele para mim. Não há diferença do Rafi para o presbítero José. Só de respeito e que ele é um presbítero, mas assim como membro, não há diferença. Eles gozam dos mesmos direitos. Entendeu? Aí depois, quando ele professa a sua fé e tudo, aí ele se torna um membro como qualquer outro, podendo votar mais. A igreja já o trata como membro, é isso que eu estou querendo falar. O Joaquim, ele já é membro dessa igreja, ele já é parte da nossa família. O Arthur, o Bernardo, a Aline, todos são membros dessa igreja, todos fazem parte da nossa família. Senão nós falaríamos o quê?
Não, ele tem só 5 anos, ele não faz parte da nossa família. Ele não faz parte do corpo de Cristo, porque ele ainda não tem nenhuma marca que comprove isso. Entendeu? Mas nós não queremos assim. Nós queremos que o Senhor fez uma aliança com os pais e com seus filhos, com seus descendentes. Então nós já o tratamos como parte do corpo de Cristo. E aí o trato é outro, o cuidado é outro, a mentalidade é outra. Está vendo como engloba muito mais coisa? Veja, se eu não tenho esse entendimento, o que é que ocorre? Uma criança, ela não faz parte do corpo. Eu apresentei ela lá na frente. O apresentar não é bíblico, não quer dizer nada. Eu apresentei meu filho. Joga no WhatsApp, é uma foto dele. Entendeu? É batismo. A criança chegou, batiza. Eu ainda só não batizei o Joaquim porque eu não quero eu mesmo batizar. Eu quero que alguém batize para eu poder participar, né? Então, só por causa disso. Mas o ideal, a primeira vez que ele vir na igreja, já correr. Não tem esse negócio de apresentar. Veio, vou batizar meu filho. Olha, no Antigo Testamento, no 8º dia, circuncidava. Não, deixa ele ficar mais velho para ver se ele quer isso mesmo, se ele quer ser judeu. Não, os pais não tinham isso. Batiza logo, circuncida logo. Então veja, o batismo não é uma apresentação, porque as outras igrejas, o que é que elas fazem? Elas apresentam a criança. Esse apresentar não é só para a igreja conhecer, não significa nada religioso. O nosso não, é um sacramento. É um mandato de Jesus, é um mandato da Escritura. Então, a partir do momento que a criança é batizada, na igreja, ela se torna membro da igreja. Ela faz parte do nosso corpo. Ela é como um de nós. Então, nós a já tratamos como um irmão na fé. Aí, o que é que nós prometemos? Os pais prometem cuidar, ensinar escrituras, mas a igreja também. Isso também é perguntado para a igreja. Vocês prometem cuidar, guardar, ficar olhando, vocês prometem. E é perguntado à igreja. Então a igreja também faz parte. Como a gente cuida um dos outros, ora uns pelos outros, a gente também ora pelos pequeninos. Por quê? Porque eles são nossos irmãos. É assim que nós cremos. Vamos ver o que dizem algumas partes dos nossos documentos para nós entendermos mais a fundo. Então veja, esse teólogo ele vai dizer que a questão toda se baseia nisso. Você tem que sondar sua mente com base nessa pergunta. Quem pertence à igreja? Quem é da igreja de Deus? É só de maior? É só homens? É só mulheres? Ou é todo mundo? Todo mundo. Crianças fazem parte da igreja. Adolescentes fazem parte da igreja, jovens fazem parte da igreja, homens e mulheres adultos fazem parte da igreja. Então, essa é a questão que gira em torno de tudo, né? A confissão de fé, no capítulo 7, ela vai tratar do pacto de Deus com o homem. A gente já viu esse capítulo, mas vamos dar uma lida nele de novo, observando alguns detalhes. A confissão de fé diz assim, capítulo 7, parágrafo 1. Tão grande é a distância entre Deus e a criatura que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como ao seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. Então veja, a nossa confissão de fé ela vai falar que a distância entre nós e Deus é tão grande que Deus ele teve que tomar ali ele teve que ser voluntariamente se compadecer de nós para que nós pudéssemos ter um contato com Ele, e Ele fez isso como através de um pacto. Então veja, a nossa confissão de fé já vai tratar, dentre outras coisas, só nesse primeiro verso, que não tem nada que nós possamos fazer que nós cheguemos primeiro a Deus do que Ele primeiramente a nós, porque a distância de nós e Deus é muito grande. E não estamos falando de distância física, de metros, quilômetros, nós estamos falando de conhecimento. Nós não podemos conhecer a Deus, nós não podemos agradar a Deus, porque Ele é extremamente santo. Ele é maior que o universo, ele é mais santo que tudo que nós conhecemos, do que nós podemos ser.
e nossas obras não o agradam, se não for Ele sendo voluntariamente bondoso para conosco. Então veja, se Deus ele faz isso, uma voluntária condescendência da sua parte, Ele pode fazer isso com qualquer um. Então veja, se você pode falar assim, eu me converti com, sei lá, 30 anos. Quem se converteu? Deus, ele age primeiro. Então Deus o converteu. Deus, ele colocou em seu coração algo. O Espírito Santo agiu em você primeiro. Se essa é uma ação de um Deus soberano, o que é que o impede de agir num bebê? O que é que o impede de agir numa criança? O que é que o impede de agir num adolescente? É o querer dele. Então veja, João Batista adorou Jesus ainda dentro do ventre da sua mãe. Então, o que é que o impede de Deus agir? Nada. Então Deus, ele pode agir em qualquer coração. Quando as crianças estão aqui, nós oramos para que Deus as converta, para que o Espírito Santo esteja no coração delas, sinceramente. Veja, nós estamos orando para crianças de 3 anos, 2 anos, 4 anos. Elas já podem se converter, elas já podem se quebrantar diante do Senhor. Não há idade para isso. O primeiro pacto o primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade, sobre a condição de perfeita obediência pessoal. Então, desde lá de Adão, a posteridade já estava no pacto. Abraão era o pacto de obras, nós vivemos no pacto da graça. Então veja, a Abraão já foi prometido a ele e a sua descendência. Como isso? Deus disse, crescei e multiplicai-vos. Era um mandato, espalhar a glória de Deus por toda a face da terra. Então veja, a descendência já fazia parte daquele pacto. Então, nunca foi só Abraão, ou nunca foi só Adão, como também não foi só Abraão, como também não é só para você, nem só para mim, é para nós e nossos descendentes. Então, veja, em momento nenhum Deus diz, olha, eu vou fazer um pacto contigo, Adão, e os que vier depois de mim, aí eu vejo com eles. Não, é você e sua posteridade. Veja como Deus sempre trata um povo, nunca é um individual, mas Deus tem seu povo. O homem, tendo se tornado pela sua queda incapaz de vida por esse pacto, o Senhor designou-se fazer um segundo pacto, geralmente chamado o pacto da graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para que sejam salvos. E prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-los e habitá-los a crer. Então, veja como a confissão de fé trata, que é uma ação do Espírito, como Paulo trata aos Romanos. A circuncisão verdadeira, quem faz? O Espírito no coração. Então, é o Espírito que age. Então, a nossa confissão de fé vai falar. Todos que estão ordenados para a vida, todos aqueles que Deus chamou para a vida, o seu Espírito Santo promete dar o Espírito Santo a todos que são ordenados para a vida, para dispô-los e habilitá-los a crer. Então veja, é uma ação do Espírito Santo você crer, você ter fé, você acreditar em Jesus e na sua salvação. Não foi você que decidiu um dia, hoje eu decido acreditar em Jesus. Não, é uma ação primeira do Espírito Santo, que ele habilita seu coração a isso. Ele que faz a palavra da pregação ser eficaz no seu coração, essa palavra, com o auxílio do Espírito Santo, ela lhe transforma e então você crê. O Espírito Santo, ele vira a chave. Você, por você mesmo, não crê. Então, veja, não há idade. Não é colocada aqui uma idade da consciência, não é colocado aqui um momento oportuno que você vai decidir. A questão da decisão, ela ficou muito mais forte. Ali no momento da reforma teve umas questões que foram debatidas sobre isso, mas ela ganhou muito mais evidência
quando o mundo ficou mais individualista. Então veja, cada um toma a sua própria decisão. Então, quando o mundo ele se globaliza e esse individualismo cresce, as pessoas defendem mais essa questão do credo ou batismo com mais força, sem falar do individualismo. Mas por quê? Cada um toma sua própria decisão. Eu não vou decidir uma coisa por meu filho. Não, às vezes a gente vai falar com alguns pais, já vi isso em igrejas presbiterianas. Pessoas que não tinham um filho batizado, mas por que você não batiza ele? Não, deixa ele ficar mais velho, que aí ele vê se é isso que ele quer mesmo, se ele vai seguir esse caminho mesmo. Olha o pensamento de um pai. De forma alguma o Senhor trata assim nas Escrituras. Ele diz, inculca na cabeça do teu filho. Quando teu filho tiver 8 dias, ele será circuncidado. Ele não coloca uma escolha. Não, deixa ele crescer para ver se ele quer me servir. Não, é você e sua descendência. Ele continua falando. Esse pacto da graça é frequentemente apresentado nas Escrituras pelo nome de testamento, em referência à morte de Cristo, o testador, e a perdurável herança com tudo o que lhe pertence, legado neste pacto. Este pacto, no tempo da lei, não foi administrado como no tempo do Evangelho. Sobre a lei, foi administrado por promessas, profecias, sacrifícios, pela circuncisão, pelo cordeiro pascal e outros tipos de ordenanças dadas ao povo judeu, prefigurando tudo que Cristo havia de vir. Prefigurando tudo Cristo que havia de vir. Por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinham plena remissão dos pecados e a vida eterna. Essa dispensação chama-se o Velho Testamento. Então nós temos a divisão do Velho e do Novo Testamento, né? Demonstrando a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Porém, a Antiga Aliança, a Pacto das Obras, ela é em Adão. A partir do momento ali de Gênesis 3, já está sobre o Pacto da Graça. Mas a luz que nós teremos da aliança, do Pacto da Graça, ela está no Novo Testamento. Que isso vai dar luz a Jesus, entendeu? As coisas que no Antigo Testamento prefiguravam. O que é que a circuncisão significava? Nós não circuncidamos hoje, mas o que é que ela significava? Aí Paulo vai tratar. A circuncisão, gente, não é somente um cortar a carne. A circuncisão, ela significa algo muito maior. O que é que significa? Significa o Espírito Santo agindo em você. A circuncisão, ela não é somente algo visível, ela é algo interno. E aí ele vai tratar os colossenses. Com gentios, vocês foram batizados, vocês foram circuncidados em Cristo. Aí eles como? No batismo. O batismo é a circuncisão em Cristo. Então, por isso que hoje nós batizamos nossos filhos e não circuncidamos. Por quê? Porque a circuncisão deixou de existir e na nova aliança é o batismo. Sobre o Evangelho, quando foi manifestado Cristo, a substância, as ordenanças pelas quais este pacto é dispensado, são a pregação da palavra e a administração dos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor. Por estas ordenanças, posto que poucos e inúmeros e administrados com maior simplicidade e menor glória externa, o pacto é manifestado com maior plenitude, evidência e eficácia espiritual a todas as nações, aos judeus bem como aos gentios. É chamado o Novo Testamento. Não há, pois, 2 pactos de graça diferentes em substância, mas um e o mesmo sobre várias dispensações. Então veja, o pacto da graça, ele era administrado daquela forma no Antigo Testamento, através da circuncisão, e agora é demonstrado a sua marca através do batismo. Não eram 2 pactos, um no Antigo Testamento e um no Novo.
somente a revelação que vai sendo construída nas Escrituras. Então veja, Deus ele demonstra de uma forma no Antigo Testamento. No Novo Testamento ele já vai dar a compreensão daquilo que era sido feito no Antigo Testamento. Por que nós não sacrificamos mais um cordeiro pascal? Porque o perfeito cordeiro já veio e foi sacrificado em nosso lugar. Não necessitamos de outro sacrifício. Nós não necessitamos sacrificar Cristo todos os domingos. Nós não precisamos, uma vez no ano, pegar um cordeiro e trazer aqui e sacrificar. Por quê? Porque o perfeito cordeiro já morreu. Então, o cordeiro pascal, quando o povo estava saindo do Egito e nas festas da Páscoa eles sacrificavam, o que é que significava? Cristo. O que é que o cordeiro lá do Egito significava? Que eles mataram e passaram nas portas. Cristo, apontava para Cristo. E nós temos essa luz onde? No Novo Testamento. Jesus ele vai levantar ali na Páscoa o cálice e disse: esse é o meu sangue. Do sangue da nova aliança. Então, o Novo Testamento ele vai trazer essa luz do Antigo Testamento. E aí olha como nossa confissão de fé ela trata. Essas ordenanças são menores em números, eram muito mais coisas que eram exigidas no Antigo Testamento e administradas em maior simplicidade. Não tem toda aquela pompa que era realizada, não tem toda aquelas coisas do templo de ser realizado. Mas o que é o batismo? É algo simples. O que é a ceia? É algo simples. A pregação da palavra é algo simples. A ação que faz isso se tornar eficaz não está na pompa, não está ali na beleza do ato, mas está na ação do Espírito Santo. São momentos emocionantes, são momentos que nós fazemos com toda responsabilidade, demonstrando ali todo um cuidado, mas comparados com os sacramentos do Antigo Testamento, são coisas simples. Nossa ceia, nosso batismo, a pregação, nosso culto. Por quê? Porque a eficácia quem dá é o Espírito Santo. E aí depois ele vai tratar a questão dos sacramentos, nós vamos ver aqui, que a eficácia do sacramento não está em quem realiza. Por exemplo, eu batismo. Quem tem que batizar, quem tem que dar a ceia é o pastor ordenado. Mas a eficácia não está no pastor ordenado, mas está em quem recebe. Então, por exemplo, quando eu batismo, a eficácia não está em mim. Vamos supor que um pastor me batizou, depois eu descobri que ele desviou. Eu perdi meu batismo? Não, porque a eficácia está na ação do Espírito Santo e não em quem realizou. Entendeu? E aí nossa confissão ela vai falar dos sacramentos, olha só. Os sacramentos são no capítulo 27 já. Aqui é o 7, no 7 ele fala sobre o pacto, no 27 sobre os sacramentos. Isso é bom nessa primeira aula para nós entendermos, na segunda aula nós vamos finalizar esse assunto do batismo de crianças, o entendimento que nós temos que eles fazem parte da aliança. Os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça, imediatamente instituídos por Deus para representar Cristo e os seus benefícios e confirmar o nosso interesse nele, bem como para fazer uma diferença visível entre os que pertencem à igreja e o resto do mundo, e solenemente obrigá-los ao serviço de Deus em Cristo, segundo a sua palavra. Então, quando alguém perguntar, o que é o batismo na igreja de vocês? O que é a ceia? É isso aqui. Sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça, imediatamente instituídos por Deus para representar Cristo e os seus benefícios e confirmar o nosso interesse nele, bem como para fazer uma diferença visível entre os que pertencem à igreja e o resto do mundo. Então veja, como nós sabemos quem é a igreja? Não é aqueles que vêm em um local, não é aqueles que dizem eu sou crente, é aqueles que participam dos sacramentos. Você foi batizado? Deus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo ele é uma forma de entrar na igreja visível de Deus. É para demonstrar uma diferença entre você e o mundo. Ah, precisa ser batizado para ser salvo? Aí é outra questão, nós vamos ver que não, por quê? Porque o ladrão na cruz não foi batizado.
Mas o batismo é uma forma que Deus escolheu para demonstrar quem é ou quem faz parte da sua igreja visível. E para demonstrar também, de uma forma visível, uma ação interna que o Espírito Santo faz em você. Então, o batismo é um selo do povo de Deus. Você está lá selado, você faz parte de um povo. E aí há diferença, e há um interesse também que você demonstra ter. A partir do momento que você é batizado, você professa a sua fé. No momento da ceia, você está demonstrando o quê? Eu faço parte do corpo de Cristo. Eu estou fazendo parte da sua carne, estou fazendo parte do seu sangue. Eu faço parte da igreja. Então você está demonstrando isso. Em todo o sacramento há uma relação espiritual ou união sacramental entre o sinal e a coisa significada. E por isso os nomes e feitos são atribuídos ao outro. A graça significada nos sacramentos ou por meio deles, quando devidamente usados, não é conferida por qualquer, por neles existentes. Nem a eficácia deles depende da piedade ou intenção de quem administra, mas da obra do Espírito e da palavra da instituição, a qual, juntamente com o preceito que autoriza o uso deles, contém a promessa de benefício aos que dignamente recebem. Então veja, o sacramento ele não depende se ele foi feito corretamente, ali nos mínimos detalhes, ou de quem aplicou, mas depende do quê? Do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo. Depende da obra do Espírito Santo que está realizando. Então, quem faz um batismo ser eficaz? O Espírito Santo. Nós sabemos? Não. Como é que você vai saber o que está dentro da pessoa? Você nunca vai saber. Você pode ser um neurocirurgião, você não vai saber o que está na mente de alguém. Você não vai saber se aquela pessoa teve seu coração verdadeiramente transformado. Então, quem batiza de fato não é o pastor Fabiano. Quem batiza é o Espírito Santo. Nós fazemos uma cerimônia externa, crendo que aquela pessoa está sendo batizada internamente pelo Espírito Santo. Seja ela bebê, seja ela um idoso. Não há diferenças, não há empecilhos para o Espírito agir. Há só 2 sacramentos ordenados por Cristo, nosso Senhor, no Evangelho, o batismo e a Santa Ceia. Nenhum destes sacramentos deve ser administrado senão pelo ministro da palavra, legalmente ordenado. Os sacramentos do Velho Testamento, quanto às coisas espirituais por eles significadas e representados, eram, em substância, os mesmos que nos Novos Testamentos. Então, veja, os mesmos sacramentos que você vê no Antigo Testamento, eles são representados nesses 2, batismo e ceia. Tudo que os sacramentos do Antigo Testamento significavam, circuncisão, cordeiro pascal, dentre outras coisas, elas são representadas no nosso batismo e na nossa ceia. A circuncisão e o batismo têm mais semelhança do que divergências. Assim como a circuncisão no Antigo Testamento simboliza e sela a entrada na comunidade da aliança, o ritual do batismo no Novo Testamento é a iniciação na comunidade de Cristo e seu povo. Então veja, quando Deus instituiu a igreja, ele demonstrou a Abraão uma forma que deveria ser feita para que aquelas pessoas se identificassem como participantes da aliança. Qual foi? Circuncisão. Ele disse, todo mundo vai ser circuncidado. E agora, qual é a forma ao qual nós tornamos visível para a igreja, para o mundo, para Deus, demonstramos que nós fazemos parte da aliança? O batismo. Então veja, se Deus instituiu o batismo para os pais, a circuncisão para os pais e para os filhos, o batismo também é para os pais e para seus filhos, para os filhos de crentes. Nossa confissão vai tratar que se um dos 2 forem crentes, pode ser batizado, que é independente. Então veja, o batismo ele é a marca da aliança, ele é o selo da aliança. Então nós batizamos nossos filhos porque cremos que Deus os chamou também, para que eles fizessem parte da aliança. O último slide. Pode falar. Os judeus fazem circuncisão hoje em dia? Faz. Ainda faz. Por quê? Porque para o entendimento deles não cessou, né?
ali. Então, para você fazer parte da aliança de Deus, eles são aliancistas, só que não como nós. Você tem que circuncidar, e ao 8º dia eles circuncidam. Entendeu? Não só judeus. Oi, pode falar. O rito que eles não fazem mais é o sacrifício por causa do tempo. É. Os outros ficaram. E tem alguns, de algumas coisas assim, que ainda sacrificam. Por exemplo, você vê os samaritanos ainda sacrificam. Por quê? Porque eles não tinham templo, então eles sacrificavam num local. Aí um tempo desse, Israel autorizou eles a voltarem a sacrificar. Então eles foram lá para o local, os montes santos deles, e sacrificaram. Você acha no YouTube, aquele Israel com a Aline, ela mostra nos samaritanos ainda sacrificando nos dias de hoje. Por quê? Porque para eles não passou o Antigo Testamento. Para nós, o Novo Testamento deu luz ao Antigo e o perfeito Cordeiro já veio. Para eles não, eles ainda aguardam. Então eles ainda têm todas as práticas. A circuncisão, para eles, ainda é marca da aliança. Então todo judeu tem que ser circuncidado. E aí é interessante porque uma vez eu estava vendo não era podcast ainda não, faz muito tempo, era ainda na rádio, né? Mas era tipo um podcast, né? Um bate-papo, só que era na Jovem Pan. Aí eles estavam falando com um rabino, que era o da sinagoga, né? Tipo o pastor deles, né? O rabino. E aí tinha um rapaz lá que era um comediante, só que ele era judeu e tudo. Aí eles começaram a brincar, né? Falar, mas ele aqui, eu já vi, ele esses dias saiu para comer feijoada com a gente. Falando do comediante, né? Os outros entregando o comediante para o rabino, né? Que ele era da sinagoga desse rabino. Aí o rabino falou assim, não, então, isso não faz ele deixar de ser judeu, o errar. Ele faz parte do povo judeu, independente do que ele faça. Então isso nunca vai tirar ele do que ele é. Mesmo que ele erre, mesmo que ele cometa erros, uma hora ele retorna. Então veja, a aliança é mais ou menos assim. Nossa crença é que aquela pessoa faz parte da aliança. Só que aí depois Jesus vai tratar. Oi. Mas, pastor, eles não têm uma forma assim de serem intolerável? Você falou assim, comeu carne um pouco lá, mas... Então, por exemplo, eles têm isso como pecado, como erro. Então alguém é errado. Por exemplo, a Aline, ela trabalhou no Hospital Albert Einstein. Lá não tem, nem lanchonete. E lá tem funcionário que não é judeu, né? Mas nada lá pode ter carne de porco, não pode ter nada. Eles seguem bem a risca. Feijoada lá é só com carne de boi. Eles não servem nada de porco assim. E nenhuma lanchonete que tem lá pode ter nada de porco. Para eles, Jesus um caso de profeta, né? Para o judeu, ele é um mentiroso. Para o judeu, ele é um mentiroso. Para o muçulmano, ele é um profeta. Aí, por exemplo, o muçulmano também circuncida. E tem outras religiões que também têm a prática da circuncisão, religiões antigas. Desde o Egito Antigo existia essa prática. Mas você vai ver, por exemplo, por que o muçulmano circuncida? Porque eles também vêm da raiz de Abraão. Eles são por exemplo, Isaac via os judeus e de Ismael os muçulmanos. Então, Abraão, ele praticava a circuncisão tanto em Ismael como em Isaac. Os dois foram circuncidados, então os muçulmanos eles continuaram a circuncidar. Até hoje, todo bebê muçulmano é circuncidado também. E todo judeu. Até os dias de hoje. A lei acabou em Jesus Cristo. A lei cessou ali. Umas partes da lei, só não a lei ali, o mandato do Senhor, não, a lei civil e cerimonial, elas cessaram, por quê? Porque Cristo cumpriu, entendeu? Cristo cumpriu a lei, então nós não somos mais condenados. Veja, você é condenado se você quebrar a lei? Não. Vamos supor, não matarás, não adulterarás, aí Jesus vai dizer o quê? Se você pensar, você já matou e já adulterou, meu amigo. Então você quebra a lei direto. Isso te condena? Não, isso faz você se revoltar contra Deus. Isso é uma ação contra seu Salvador. Então você está batalhando contra Deus. Então eu vou pecar? Aí Paulo diz que não.
então eu vou viver em pecado. Não, por quê? Porque a consciência de um salvo eu vou lutar contra o pecado. Se você acha que é salvo e corre para o pecado, você está demonstrando o contrário, entendeu? Então, um salvo, o que é que ele tem em seu coração? O desejo de se santificar cada vez mais, de batalhar contra o pecado, mesmo que ele caia, entendeu? Então, se você quebra o menor mandamento que seja, você quebrou tudo para Deus. Então, para que Deus criou a lei? Para você ver como você é fraco, para você ver que sozinho você não consegue, que você necessita de um Salvador, para você ver a bondade dele te ajudando, te fortalecendo, entendeu? E aí até hoje eles circuncidam, eles têm essa mentalidade, mas nós não, paramos. Por quê? Porque foi instituído e demonstrado nas Escrituras que a circuncisão não é a da carne, mas a do coração. E aí Paulo trata aos Colossenses que eles eram gentios, aí tinha a discussão entre os gentios e os judeus. Os judeus falavam, não, vocês têm que circuncidar. Por quê? Porque Jesus não era judeu, a gente não é judeu, tal, no Abraão e tudo. Aí o gentio, mas eu não sou judeu, por que eu vou? O João Batista veio pregar, anunciar Jesus Cristo e batizava com água. Só que aquele batismo ali é outro. Então, daí ele fala, eu te batizo com água, mas vai vir aquele que vai te batizar. Com espírito, isso. Aí o que é que acontece? Aí por exemplo, aí havia essa briga entre judeu e gentil. O judeu falava, vocês têm que circuncidar. Por quê? Porque é judeu, Jesus é judeu, é tudo judeu, vocês têm que circuncidar ainda para demonstrar que vocês fazem parte da igreja. Aí o gentil, não, mas eu não sou judeu, eu amo Cristo, eu quero seguir Cristo, mas eu não quero circuncidar, eu não sou judeu. Aí Paulo resolveu isso, ele disse, vocês foram já, onde? No batismo. O batismo é a circuncisão. E aí, aos Romanos, ele vai tratar a circuncisão, não é a externa, é a interna. Então, essa discussão, ela morre ali. Então, agora, nós somos circuncidados como? Através do batismo. Nosso coração é batizado, nosso coração é circuncidado pelo Espírito Santo. É demonstrado isso, né? Porque a circuncisão, o batismo, o sangue da circuncisão simbolizava o sangue de Cristo. Já derramou o sangue. É isso aí. Isso é justamente isso. Quando a gente começou a estudar a aliança, o que é que nós falamos? Que a aliança, o sangue era requerido, não foi? No pacto, o sangue é requerido. E onde é que vinha o sangue também? Na circuncisão, o sangue era derramado. Só que hoje não necessitamos mais de derramamento de sangue, porque Cristo já derramou todo o sangue da aliança. Então, isso aí está corretíssimo. Os relatos bíblicos, para finalizar, os relatos bíblicos demonstram o significado do batismo. Vamos deixar esse para semana que vem, que ele tem alguns textos e eu quero passar com vocês com calma. Então, vamos começar por esse slide semana que vem. Vamos encerrar com a oração. Alguma dúvida ou contribuição a mais? Vamos orar. Santo e maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, pelo teu amor. Graças te damos, Pai, porque o Senhor nos amou desde antes da fundação do mundo. Graças te damos, Santo Deus, porque tu nada nos exige, mas tu derrama tua graça e tua bondade sobre nós, Pai. É no nome de Cristo que oramos. Amém.